Olá, tudo bem com você? Bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ana Placucci, psicóloga, orientadora profissional. Hoje eu vou falar sobre como diminuir os efeitos da depressão no Parkinson, tá? Então vem comigo. Então, gente, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né, que acomete a morte de células do sistema nervoso, principalmente da substância negra, aquela região da substância negra, onde ocorre a produção de dopamina. E a dopamina é um dos neurotransmissores que mantém o nosso humor em estado de equilíbrio, junto com a serotonina e a noradrenalina. Então, vejamos bem. Eu vou seguir aqui um roteiro para eu não esquecer do que eu vou falar para vocês, tá? Bom, a depressão todo mundo sabe, né? A depressão é aquilo que lentifica a pessoa, perda de energia, perda de motivação, descontentamento, irritabilidade, o sono fica alterado, né? A qualidade de vida da pessoa diminui muito e tem a depressão de leve a grave, dependendo da especificidade de cada uma, né? E no Parkinson, é esperado que aconteça alguns sintomas, né? O Parkinson, vocês já devem saber, né? Tem os sintomas mais aparentes, é aquela coisa assim da lentificação dos movimentos, tremor, né, nas mãos, tremor, diminuição do tônus da musculatura, perda de equilíbrio, a instabilidade postural, né? E o tratamento, né, para o Parkinson é medicamentoso, precisa de uma equipe multidisciplinar, né, o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico, né, para retardar os sintomas e melhorar a qualidade de vida de quem tem Parkinson. E aí aqui que a questão é, a depressão é um dos pontos, um dos sintomas que acabam muitos pacientes que têm esse Parkinson desenvolvem, né? Tem até um estudo que fala disso, que é o seguinte: aqui tem uma pesquisa, né? Que em torno de 50% das pessoas que têm Parkinson desenvolvem a depressão, tá? Em torno de 50%. E aí tem os outros distúrbios do sono também, enfim, mas 50% é muita gente com Parkinson que acaba desenvolvendo a depressão e principalmente pelo desequilíbrio da dopamina, né? Que eu estava colocando antes. Assim, a gente precisa desses neurotransmissores transcorrendo pelo nosso cérebro, pelo nosso organismo, para manter o nosso estado de humor. Quando falta esse neurotransmissor, provavelmente vai ter um desequilíbrio que gera todos esses sintomas de depressão. E eu quero tratar aqui, na verdade, o meu papel hoje como psicóloga é falar como diminuir esses efeitos que a depressão causa no Parkinson, tá? Que eu vou seguir um roteirinho para não esquecer. Mais uma vez eu digo, que é o seguinte: primeira coisa, né? A pessoa que desenvolveu o Parkinson já foi diagnosticada, ela precisa, e também os seus familiares, tá? Tem que ter aí o apoio e o andar junto dos familiares, principalmente aqueles que convivem com esse paciente, né? Então a primeira coisa é compreender e entender como é que funciona essa doença do Parkinson, tá? Tanto o paciente quanto a família. Depois é trabalhar a aceitação dessa doença, né? Não é simplesmente, aceito que eu tenho Parkinson, não é assim que funciona. É a partir da compreensão, do entendimento dos sintomas, do entendimento que é possível ter uma boa qualidade de vida, mesmo tendo Parkinson, isso vai fazendo com que a pessoa aceite ter os sintomas do Parkinson na vida dela, tá? Outro ponto é a questão de ficar atento aos pensamentos, né? Porque o que acontece? A pessoa acaba
pode levar, vamos dizer assim, a pessoa que está já com a depressão no Parkinson pode levar a pensamentos que levem a sentimentos de tristeza. Sabe, uma coisa assim, a pessoa não quis falar comigo, ou eu não tenho muito o que fazer, ou eu estou com esses sintomas, eu não posso mais fazer determinada coisa. Tudo isso vai fazendo com que você se deprima, se feche, e levando a sentimentos ruins, né? O que é importante é você pensar nas coisas que você pode fazer e insistir em fazer, e descobrir novas coisas para fazer, né? Um outro ponto principalmente, tá? É não se comparar com você antes de desenvolver o Parkinson. Porque antes vai ser uma nova pessoa a partir dessa doença, né? É como se você tivesse que se reconhecer. Então, se você ficar se comparando, antes eu escrevia bem, antes eu fazia tal coisa bem, não é o mais indicado fazer isso, porque você vai se fechar, você vai se sentir mal, isso vai mantendo essa depressão, né? Eu diria assim. Pensar sempre nas coisas que você possa fazer hoje, tá? E não ficar se queixando porque algo que você esteja fazendo está difícil de fazer. Então tá difícil, então procura outra coisa mais fácil para fazer. Deixa a coisa difícil. Né? Se você quiser insistir para exercitar, ok, mas não fique se comparando, se torturando com esse tipo de pensamento, tá bom? Uma outra coisa é você pensar sempre nas suas qualidades, nas suas habilidades, né? Que você teve antes e que você pode ter e descobrir agora, depois do Parkinson, né? Isso, se você perceber as suas qualidades assim, por exemplo, se você se relaciona bem, se você é uma pessoa carinhosa, afetuosa, amiga das pessoas, tá aí uma ótima qualidade. É nesses pontos fortes seus que você precisa lembrar e pensar sempre para você se valorizar. Porque quando a pessoa é diagnosticada com Parkinson, a tendência que a pessoa tem é ficar se diminuindo, né? Então agora eu tenho Parkinson. Não, você não deixou de ter as suas qualidades comportamentais, às vezes, até morais. Então, desenvolva, continua a praticar isso e lembre disso, tá? Uma outra coisa, que daí entra a questão aí, se você não conseguir fazer tudo isso que eu estou colocando aqui, né? Compreender, entender a doença, aceitar, lidar com os pensamentos, também não se comparar para você manter uma boa autoestima, né? Uma autoestima adequada. Se você não conseguir fazer isso sozinho, é importante você procurar uma psicoterapia para você sair desse sistema, entender, pensar junto com um profissional que vai lhe dirigir, lhe orientar, vai trabalhar junto com você tudo isso, né? E também junto com você, você descobrir, e ele, esse profissional, descobrindo com você novas atitudes, novos comportamentos, novas habilidades que você pode vir a fazer, diferente do que era antes. E assim você, conseguindo fazer, você vai se sentir melhor, vai se valorizar, vai se sentir bem, né? Então, não hesite de procurar uma psicoterapia para lidar com essa depressão que é fundamental. A depressão, às vezes, ela vem e mantém nesse estado de sentimento e pensamento por causa da dopamina em desequilíbrio, tá? Então, é importante você fazer o tratamento com um médico para ele te dar remédio, né, tomar medicação, e a psicoterapia vai fazer você aprender a lidar com tudo isso, né? Uma outra dica que eu dou é você insistir em socializar, né? Manter suas amizades, aquelas que você já tinha, e se você não tinha, procurar fazer novas amizades, né? Assim, procurar participar de grupos, né? Hoje em dia, com a pandemia, tem os grupos virtuais, então você pode fazer parte de grupos religiosos, grupos de voluntariado, você pode fazer parte de grupos de estudo, grupos de dança,
né? E depois que passar a pandemia, tem muito mais ofertas disso tudo. E aí você vai fazendo amizade, você vai fortificando os seus laços sociais, porque a amizade traz aquela coisa do rir junto, de assistir um filme junto, ouvir uma boa música junto, é dar risada, é chorar junto, é se sentir fazendo parte da vida de alguém. Isso é fundamental para a pessoa que está em depressão. Não se feche, não se tranque, se abra para as pessoas, tá? Faça amizade e mantenha. Outra coisa, né, é você praticar um hobby. Se é um hobby que você continua conseguindo fazer, dê continuidade, vá atrás. Se não, vá descobrir, como eu estava falando, muitas coisas novas você pode descobrir que gosta de fazer, né? Por exemplo, música, canto, dança, artes plásticas, jardinagem, cozinhar, cuidar de animais de estimação e tantas outras mais, né? Dá para você. E se você se socializar, os seus amigos também podem te dar dicas, né? Você mantendo boas relações, essas pessoas também vão querer cuidar e te dar boas ideias, né? E aí vem aqueles aspectos que são para todos, né? Eu diria, tanto socializar como hobby também, eu diria, mas assim, procurar se alimentar com aquilo que te favorece, né? É importantíssimo, às vezes, buscar até um nutricionista nessa equipe multidisciplinar que está te atendendo, para te dar as dicas de quais alimentos você preferir e quais evitar, porque isso vai melhorar a sua qualidade de vida, sim, o seu estado de saúde geral, sim, tá? Outra coisa que é recomendado é acordar cedo, né? Dormir cedo, acordar cedo, tomar o sol da manhã e tomar o sol durante o dia mesmo, fazer uma caminhada, né? Tomando sol e para finalizar, é lógico, né? Fazer uma atividade física pela manhã também seria interessante. Aí eu coloquei uma caminhada, quando você puder fazer parte de grupos presenciais novamente, fazer parte de um grupo de dança, de um grupo de dança, enfim, alguma atividade física que te favoreça. Lembrei que eu ia falar, Tai Chi Chuan é uma atividade muito interessante para Parkinson também, porque mexe com o equilíbrio, pode se fazer em grupo, que alia tudo isso, né? O socializar, o fazer amizades, estar em grupo, e você vai se sentir mais útil, mais produtivo, né? Desempenhando um hobby, fazendo exercício físico, tendo uma rotina regrada nesse aspecto, assim, tomar o sol traz uma energia muito grande que ajuda no estado de depressão, é importantíssimo, tá? Então essas são as dicas para você, para não se permanecer em depressão durante esse caminhar do Parkinson, né? Esse desenvolvimento do Parkinson, tá bom? E se precisar, procure uma psicoterapia, né? Psicoterapia nunca é ruim para quem tem ou não Parkinson. Então invista nisso, vai ser bom para você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, notifica o sininho para ser informado do próximo vídeo e se inscreve no meu canal, tá bom? Então, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!